Boa noite, meus irmãos. Vocês estão bem? Amém. Que bênção, eu estou bem também. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês comigo em 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, vocês podem ir lá comigo para o verso 16. Vamos lá. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Essa é a palavra de Deus. Pai, obrigado pelo seu amor, sua compaixão e sua graça que nos trouxeram até aqui, Senhor. Nós estamos hoje diante das Escrituras e pedimos, por favor, Senhor, nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para nós crescermos, Senhor, no conhecimento de quem é o seu Filho, para nós crescermos no conhecimento das gloriosas riquezas que há nele. Ajuda-nos a ver, Senhor, o prazer eterno que há no seu Filho. Esse é o nosso desejo, e no nome do seu Filho Jesus nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos? Vocês entenderam o texto que a gente acabou de ler? Sim? O apóstolo Paulo faz aqui uma comparação. Ele compara o que acontece nesse mundo com o que há de acontecer no mundo vindouro. E isso é demais. Isso é demais. Porque não é só uma coisa importante para nós. Na verdade, se a gente for olhar como um todo, parece que isso é tipo a coisa mais importante que você pode entender na Bíblia. Há uma comparação no Novo Testamento inteiro. Isso no Novo Testamento eu digo que está muito claro, mas se a gente olhar até o que o Novo Testamento nos explica sobre o Velho Testamento, nós vamos ver que a Bíblia toda é um livro que nos ensina a fazer comparação. Agora, não é o tipo de comparação que você está acostumado. Não é sobre você se comparar com as pessoas que você segue no Instagram, sabe? Esse tipo de comparação acaba com a gente, não é verdade? É muito ruim, cara. Desde cedo, você acorda lá cheio de sono para fazer o seu devocional, lê a Bíblia, pede para Deus abençoar Jesus e perdoar o diabo, cheio de sono, não entendendo nada, mas ali naquele esforço de fazer um devocional, aí depois que você termina, você abre o Instagram e tem alguém fazendo um super devocional com 5 versões bíblicas diferentes, 3 comentários, e você fala, nossa, cara, eu acho que meu devocional não está valendo não. E olha que isso nós estamos falando de uma coisa simples, mas é difícil, sabe, quando a gente se esforça para algumas poucas coisas, e de repente a gente abre o Instagram e vê alguém cheio de tantas outras coisas, e parece que nem foi tão difícil assim. Esse tipo de comparação parece que abate a gente, né? Agora, não é disso que a palavra de Deus está falando quando nos ensina a fazer uma certa comparação. Na verdade, eu queria propor para nós, nessa noite, e é sobre isso que eu vou falar, que comparação é o jeito de Jesus nos discipular. Ele vive comparando essa vida com o mundo vindouro. Esse mundo com o mundo vindouro. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Ele está dizendo, olha, a gente não fica desanimado, e eu vou explicar por quê. Nós não ficamos desanimados porque mesmo que por fora a gente está desgastado,
interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Mas essa linguagem talvez, né, a gente aqui, pessoas no Ocidente, em 2024, vendo que estamos renovados por dentro, dia após dia, pode parecer que o apóstolo Paulo está propondo uma simples cura interior, mas não é disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando, dentro de cada crente é renovada uma esperança. E aí ele diz, o que é a esperança? De que os nossos sofrimentos leves e momentâneos, e alguém pode olhar para Paulo e falar, mas Paulo, quem disse que o meu sofrimento é leve e momentâneo? Porque parece que eu estou sofrendo pesado e uma vida inteira. Mas a questão é que o apóstolo Paulo não está tentando definir o tipo de sofrimento que se encaixa nisso. Na verdade ele está generalizando tudo e está dizendo, qualquer sofrimento nessa vida é leve e momentâneo, comparado a uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. A comparação da vida dessa era com a era vindoura é o que manteve os discípulos de Cristo lutando pela fé ao longo da história toda. Não é coincidência, meus irmãos, que no tempo em que poucos se importam com a eternidade, alguns que se dizem discípulos de Cristo vivem como se tudo o que importasse é o que a gente consegue ver. E esse é o contraste que eu gostaria de pensar com vocês, meus irmãos. Vocês acham que isso está correto? Que isso está correto? Vocês acham que isso está certo? Que a igreja de Cristo, que diz que acredita que o que há para a eternidade é um governo eterno do homem mais puro e justo que existiu, que também é totalmente Deus, e que nesse governo eterno nós vamos fazer parte disso, nós vamos contemplá-lo e nele teremos o maior prazer das nossas vidas. Você acha que a igreja que prega isso está vivendo isso da maneira correta? A pergunta é, por que é que nós dizemos que cremos nisso, mas continuamos vivendo como se tudo que importasse é o que os nossos olhos veem? O Arthur Katz diz que o fundamento da mentalidade apostólica é a verdadeira compreensão da eternidade, não somente como a antecipação de uma alegria futura, mas também como a apropriação dela no tempo presente. Quantos de vocês, meus irmãos, querem ter uma mentalidade apostólica? Vocês sabem o que é isso? Se eu tivesse agora a oportunidade de perguntar individualmente para vocês, o que é uma mentalidade apostólica? Vocês acham que a maioria de nós sabe ou não sabe o que é? Vocês acham que a maioria de nós não sabe? Então por que a maioria de nós quer isso? A gente não faz ideia do que eu acabei de falar agora. Nós simplesmente dizemos sim, porque achamos que parece evangélico, gospel, bom. Por que, meus irmãos? Quem está ensinando isso para vocês? Se apropriar de coisas que simplesmente tem um nome legal. Meus irmãos, nós precisamos pensar mais naquilo que cremos e começar por admitir que talvez nós estamos dizendo coisas que nós nem sabemos o que é, cantando coisas que não fazemos ideia do que é. Mas nós vamos entender isso hoje, amém? Eu quero falar com vocês sobre essa comparação, e é impossível falar sobre essa comparação sem nós falarmos de um termo que está muito popular hoje, que é escatologia. Quem sabe o que é escatologia? Escatologia significa, da forma mais básica, o estudo das últimas coisas. E dentro da filosofia e da teologia é exatamente isso. É uma área que abrange coisas sobre o fim do mundo, coisas sobre o fim. Essa palavra deriva especificamente de uma palavra grega que é usada muitas vezes na Bíblia, que é escatom. Fala comigo, escatom. Escatom, da hora, né? Nome bonito. O escatom é uma palavra que na maioria das vezes, no Novo Testamento, quando essa palavra é usada, ela está sendo empregada para falar de uma palavra específica, que é último, ou às vezes ela aparece também como fim, mas no geral ela é usada para falar de um estado final. Tipo assim, como é o fim, como as pessoas veem o fim, enxergam o fim.
Por exemplo, vocês lembram daquela passagem que Jesus fala aqui? Quando uma pessoa é liberta de um demônio e continua vazio, o estado final dessa pessoa pode ser 7 vezes pior. Vocês lembram dessa passagem? Essa palavra, quando Jesus fala o último estado desse homem, essa palavra é escatom. Percebe que não é só sobre o fim dos tempos, mas é sobre um estado final de algo, mesmo que seja de uma coisa particular, não do fim de todas as coisas, mas de uma coisa. Então, o escatom é uma visão de fim, basicamente isso, é o que a gente enxerga sobre o fim. E aí, eu gostaria de propor para vocês que escatom, escatologia, sei lá, é muito mais comum nas nossas vidas do que nós pensamos. Na verdade, todo mundo aqui dentro lida com escatologia quase todo dia. Por exemplo, eu conversava com meu pai essa semana, com alguns amigos também, sobre esse assunto. Todo mundo conhece o Messi e o Cristiano Ronaldo? Sim? Mas se você não conhece o Messi e o Cristiano Ronaldo, irmão, porque às vezes eu venho com umas referências aqui, principalmente sexta-feira, e ninguém sabe o que eu tô falando, cara. Eu tô com vergonha, mas agora é impossível, né? Messi e Cristiano Ronaldo, todo mundo conhece? E aí, se você já gosta de futebol, pelo menos ao ponto de ter algum nível de conversa sobre isso, tem um argumento que é o mais clichê de todos nessa discussão de Messi versus Cristiano Ronaldo, né? Qual que é o argumento? O Messi, ele tem um talento nato, enquanto o Cristiano Ronaldo é conhecido pela sua disciplina. Quem já ouviu esse argumento? Todo mundo fala isso, né? Direto, eu já falei isso também. Disciplina é como se assim, o Messi tipo nasceu sabendo, o Cristiano Ronaldo teve que se esforçar muito para aprender. Tanto é que em muitos meios o Cristiano Ronaldo virou quase que um ícone de esforço, né? As pessoas olham para o Cristiano Ronaldo, ele é um exemplo de disciplina, que batalhou. As pessoas gostam da história dele. Sabe por que as pessoas gostam especificamente disso? Porque o escatom é algo que nos atrai todos os dias. E o escatom do Cristiano Ronaldo, por exemplo, é uma visão de fim onde ele se torna o melhor jogador. Tem até uma entrevista que ficou famosa dele, né? Onde ele fala, eu sou o melhor. E esse tipo de visão de fim, onde você se enxerga em um lugar e batalha pelo que está vendo, é um escatom. Uma visão de fim que te faz se esforçar agora por algo que você vai se apropriar no futuro. Escatom. Nessa visão, sabe qual é o lugar mais escatológico da cidade, meus irmãos? Academia. É o lugar mais escatológico da cidade. Pensa comigo, as pessoas se imaginam em um fim e elas entram dentro do lugar para sofrer todos os dias, puxar ferro, sair cheio de dor, tudo por causa de uma visão, um escatom. Estão enxergando. Muitos irmãos aí tem esse escatom, né? Natan. Eu creio, varão. Pois é, a academia é esse lugar escatológico. As pessoas entram lá se vendo em um fim e estão dispostas a batalhar por isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Faz sentido? Mas tem mais do que isso. Não é só a academia. Por exemplo, para a maioria de nós, talvez o trabalho é um lugar escatológico. Nós também estamos enxergando um fim, estamos fazendo coisas que não gostamos, talvez, na maioria dos casos, a fim de algo que nós estamos enxergando no futuro. É uma visão de futuro, uma visão de fim. E se você for diminuindo, você vai enxergar que individualmente todos nós estamos lidando com visões escatológicas no fim de todas as coisas. Algo que nós enxergamos como um final, e aí nós batalhamos por uma visão final de algo. É o nosso escatom. Mas não só individualmente, se a gente parar para pensar de modo coletivo, nós vemos escatologia de um jeito bem claro nas ideologias políticas. Por exemplo, as pessoas que são adeptas do capitalismo enxergam que talvez numa realidade de liberdade total, aí sim as pessoas conseguem ser bem-sucedidas como elas precisam. Quanto menos interferência externa eu tiver, eu consigo ser bem-sucedido no que eu preciso. Já talvez adeptos do socialismo entendem que
quanto mais igualdade tiver, e elas enxergam um ambiente de igualdade total, onde todos terão as mesmas oportunidades, é esse ambiente escatológico. Até dentro da política, nós enxergamos uma visão de fim, e nós brigamos e batalhamos por visões de fim. Política é algo extremamente escatológico, meus irmãos. O fato é esse: de qualquer forma, o princípio é sempre o mesmo. O que nós enxergamos sobre o fim é o que nos movimenta de onde nós estamos para onde nós queremos chegar. O escatom é o que tem movimentado você. E é interessante porque se você é um crente protestante, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, não é verdade? Você crê nisso? Que bênção. A Bíblia é a palavra de Deus. O que significa dizer que a Bíblia é a palavra de Deus? Significa que somente a Escritura é o que nos define por completo, define a nossa esperança, define até mesmo o que vamos fazer no presente, e pode até mesmo redimir o que nós já fomos no passado. Isso é o que significa crer que somente a Escritura é a palavra de Deus. E quando nós olhamos para a Escritura, você precisa admitir uma coisa, para a gente lidar bem com a palavra de Deus: a Bíblia não foi escrita ontem, nem ano passado e nem no milênio passado. Na verdade, a Bíblia é um livro de muitos e muitos anos, ao longo de muitos e muitos anos. O que significa que para a gente ter uma boa compreensão da palavra de Deus, a gente precisa ser muito humilde. O que eu quero dizer com humildade? A gente precisa chegar diante da palavra de Deus entendendo que nós, brasileiros do século 21, talvez não tenhamos a mesma compreensão dos autores que não eram brasileiros, muito menos do século 21. O que eu estou querendo dizer? Nós precisamos olhar para Jesus e entender que tipo de esperança tinha Jesus, que tipo de esperança tinha as pessoas que faziam parte do povo de Jesus. Estou falando de judeus do primeiro século. É esse o tempo em que a Bíblia chama de plenitude dos tempos, a manifestação do Deus encarnado. Nesse tempo, nós precisamos entender o que é que as pessoas esperavam sobre o fim, qual era o escatom. E essa é a pergunta de hoje: qual o escatom da Bíblia? Porque nós sabemos que o seu escatom talvez seja uma vida final bem sucedida, poder dar conforto para os seus filhos, para sua esposa, para o seu esposo, para os seus pais, para os seus parentes, para os seus amigos. O seu escatom pode ser bem digno, mas se você é um discípulo de Cristo, dizer isso automaticamente coloca numa posição de: eu creio no que o meu Senhor quer para o fim. E aí nós vamos precisar fazer um exercício aqui. Vocês estão comigo? Sim? Na época dos autores bíblicos do Novo Testamento, a gente vê pelo menos 3 escatologias diferentes. Eu quero que você pense comigo. A primeira escatologia é aquela que Jesus e os seus discípulos têm, porque Jesus não era brasileiro, Jesus não era argentino, não era europeu, americano. Jesus era o que, meus irmãos? Judeu. Fala comigo. Jesus era judeu. Isso. E os discípulos de Jesus, eles eram o quê? Judeus também. E a escatologia de Jesus e os seus discípulos era uma escatologia judaica. Então o que é que os judeus criam sobre o fim de todas as coisas? E especificamente, criam primariamente na ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos é um ponto central do que um judeu cria sobre o fim de todas as coisas. Um judeu da época de Jesus, eles criam que os mortos vão ressuscitar. Eles creem que Deus vai fazer novos céus e nova terra, e de que o Messias vai ser estabelecido no trono de Davi e governar para sempre a partir de Sião. É isso que um judeu crê sobre o fim de todas as coisas. Agora, no decorrer do tempo, uma outra visão misturada com o pensamento grego começou a surgir. A escatologia grega é diferente disso. A escatologia grega, na verdade, crê
que no fim de todas as coisas, nós vamos nos libertar desse corpo e viver como almas para sempre num céu imaterial, onde não tem matéria, todo mundo é um espírito, e somente dessa forma é que a gente consegue viver de maneira plena. Era assim que começou a entrar na igreja a escatologia grega. Já não era mais aquilo que Jesus e os seus discípulos criam. E mais para frente, uma outra escatologia começa a surgir, a escatologia romana. A escatologia romana surge na época em que Constantino, um imperador romano, se converteu ao cristianismo. E a ideia do Império Romano era cristianizar toda a terra, baseado numa ideia romana chamada de Pax Romana, de que quanto mais o Império Romano se expande, mais a terra vive de acordo com esses princípios, e nós vamos tomar a terra como um todo, a fim de que todos vivam como romanos. Quando o cristianismo entra em Roma, essa ideia começa a se apropriar da escatologia cristã. Então, uma escatologia que lá atrás tinha a ver com ressurreição dos mortos, estabelecimento de novos céus e nova terra e um reino messiânico, passa a ser simplesmente uma libertação desse corpo para se tornar uma alma num céu imaterial. E depois disso volta para a terra, querendo ser algo que nós como igreja vamos tomar o mundo. Vamos subir os montes e abalar as esferas sociais, e toda a terra vai se tornar cristã. E é assim que Jesus vai governar, por meio de nós, governando toda a terra e fazendo do mundo inteiro um lugar cristão. Eu espero que você não diga amém para essas coisas que eu estou falando agora, porque essas alterações no escatom de Jesus é o que fizeram de nós discípulos de Cristo que não amam o que Jesus amava, que não desejam o que os discípulos, os apóstolos desejavam. A minha pergunta, meus irmãos, é como é que nós nos perdemos daquilo que havia na igreja do primeiro século para hoje? Quem é que nos contou que o jeito certo de ser cristão é sentar numa cadeira olhando para a nuca dos irmãos e com um homem só na mão falando para vocês por 1 hora? Onde é que nós perdemos isso, meu irmão? Onde é que nós nos apropriamos de uma visão de fim, em que o final é você ganhar um salário melhor apenas, ou em que o final é só você viver essa vida como se você fosse morrer amanhã, porque o que importa é se tornar uma alma que vai para o céu? Onde é que nós encontramos algo que é diferente do que Jesus e os apóstolos criam? Porque o cristianismo não nasceu dos gregos, o cristianismo não nasceu dos romanos, nem dos brasileiros. O cristianismo nasceu dos judeus. Ora, o Espírito Santo caiu onde, meus irmãos? Em Jerusalém. E os primeiros homens a serem cheios do Espírito Santo eram o que, meus irmãos? Judeus. O que é que esses homens pensavam? Será que esses homens pensavam como nós? Será que esses homens estavam esperando o que nós estamos esperando? Então eu quero com você pensar no que é que Jesus pensava sobre o fim. Porque olha só, se nós olhamos para a palavra de Deus, e nós olhamos especificamente para os 4 relatos da vida de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nesses 4 relatos, nós vamos encontrar Jesus várias vezes comparando o mundo atual com o mundo por vir. Na verdade, essa era a base de tudo que Jesus falava. Pensa só, o modo como ele se referia a si mesmo. Como vocês acham que Jesus mais gostava de se chamar? De Messias, de Cristo, ou qualquer outro nome? Não. Jesus constantemente usava uma expressão para referir a si mesmo. Qual era essa expressão, meus irmãos? Filho do homem. Filho do homem. E talvez alguns de vocês se perguntem, ou talvez já se perguntaram lendo a Bíblia, por que Jesus fica se chamando toda hora de filho do homem? Mais precisamente, numa distância abismal para os outros termos, Jesus se chama de filho do homem nos 4 evangelhos em pelo menos 78 vezes de maneira direta.
filho do homem é a expressão que ele mais usa para se referir a si mesmo. O que é interessante, porque essa expressão não significa só assim, eu sou humano. Jesus não estava falando, eu sou humano, eu sou humano, eu sou humano. Não, Jesus estava fazendo referência a uma passagem específica, onde essa expressão aparece no Antigo Testamento. E olha que interessante, você já parou para pensar que ninguém parava Jesus para perguntar, amigo, por que você fica se chamando desse jeito? Não, meus irmãos, judeus, eu vou falar bastante isso, eles não eram brasileiros, não eram argentinos, gregos, nem romanos, eles eram judeus, eles conheciam as escrituras e sabiam que tem uma passagem específica, você pode ler na sua Bíblia, Daniel capítulo 7, eu sei que você vai achar super esquisito, porque é uma profecia cheia de visões mirabolantes, em que depois Daniel recebe o entendimento daquilo que ele está vendo, mas tem algo específico. Daniel vê alguém semelhante ao Filho de Homem descer sobre as nuvens do céu e receber autoridade sobre toda a terra. Então, quando Jesus se chamava de Filho do Homem, ninguém me perguntava o porquê, porque todo mundo sabia o que significava. Na verdade, Jesus é condenado à morte exatamente no momento em que profere as palavras. Eles estão perguntando, é você o Messias? É você o Messias? E aí ele responde meio de uma maneira enigmática, né? Tu o dizes, né? Para Pilatos. Mas chega uma hora que Jesus responde assim: sim, e vocês verão o Filho do Homem descer sobre as nuvens. Quando Jesus fala isso, eles dizem, basta, já temos uma blasfêmia. Por que eles dizem que já temos uma blasfêmia para Filho do Homem? Porque, meus irmãos, o Filho do Homem, que todos os judeus sabiam quem era, aquele que aparece em Daniel 7, não pode ser outro, senão o próprio Yahweh. O Filho do Homem é o homem Deus, que vai descer e governar tudo. O Filho do Homem, mais precisamente, é um homem Deus, que descendo dos céus destrona os governantes do mundo para se assentar em Sião e governar toda a terra. Samuel Whitfield diz que quando Jesus se chamava de Filho do Homem, era como se ele estivesse dizendo para as pessoas, não me confundam com os outros que se dizem Messias, eu não sou como eles, estou numa categoria completamente diferente. Eu sou o homem Deus, o único que desceu do céu, não sou apenas o seu rei, eu sou o seu Deus em carne e osso diante de vocês. Eu não sou apenas aquele que vai reinar em Jerusalém, eu sou aquele que fez o Monte Sinai estremecer. Jesus constantemente falava sobre o seu escatom. Olha só, se nós pegamos como exemplo o maior sermão de Jesus nos evangelhos, que se encontra em Mateus 5, 6 e 7, é o Sermão da Montanha. Esse sermão é todo baseado em comparação. Jesus está toda hora comparando o mundo atual com o mundo vindouro. Pensa nas bem-aventuranças. Jesus fala de coisas que nesse mundo não faz o menor sentido, mas que no mundo vindouro, Jesus está dizendo, esse é o estilo de vida que eu aprecio. Por exemplo, bem-aventurados os pobres em espírito. E o que ele vai dizer é a seguir, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. É sempre o futuro que define a condição atual para Jesus. E nós poderíamos continuar com bem-aventurados os humildes, porque vão receber a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Jesus está a todo momento trazendo uma visão e dizendo, sabe o que o mundo está desprezando? No mundo por vir vocês vão entender o que eu aprecio. No capítulo 6 ele começa a falar sobre como se comportar com as disciplinas espirituais. Então ele fala, quando você vai orar, você ora em secreto. E ele explica por quê. Ele fala, porque o seu pai que te vê em secreto o recompensará. E ele explica o porquê é interessante obter uma recompensa do Pai. Porque ele diz, aqueles que têm orado em público, esses já receberam sua recompensa.
Quando ele fala sobre o jejum, ele usa o mesmo sentido. Quando vocês forem jejuar, não fiquem mostrando para os outros que estão jejuando, porque aqueles que fazem isso já receberam sua recompensa. Jesus está constantemente alertando: ei, compare esse mundo com o porvir e veja se vale a pena o estilo de vida que você vive. Jesus fala sobre dinheiro, ele fala, eu acho interessante como nós estamos constantemente tentando arrumar argumentos na Bíblia para ficar acumulando dinheiro para nós, como se isso não fosse nada, quando o nosso mestre diz com todas as letras: não acumulem dinheiro na terra. E ele fala por quê? Porque aqui na terra a traça, a ferrugem corrói, o ladrão pode roubar, mas ele diz: acumulem tesouros nos céus. Sabe, quando você lê Atos, você lê aquele início da igreja primitiva, você vê as pessoas em Atos capítulo 2 vendendo tudo que tem, distribuindo entre si, ou então colocando aos pés dos apóstolos. E aí alguns pensam: então eles eram comunistas. Eles não eram comunistas, irmão. Na verdade, se a gente for ver o raciocínio deles, você vai pensar que parece mais outra coisa. Eles estão ouvindo as palavras do mestre e fazendo investimentos extremamente vantajosos. Esse povo tem um escatom muito afiado, diferente de nós. Esse povo está com a eternidade iminente no seu coração e não é capaz de acumular nada nas suas mãos. Eles estão pensando: ele pode voltar, ele pode estar próximo à sua vinda. Na verdade, eles não pensavam nem pode, eles pensavam: está próximo à sua vinda. Eu não vou querer olhar para os olhos do meu mestre e ele me pegar com as mãos cheias de dinheiro. Em Mateus 7, o Senhor vai começar a finalizar o seu sermão. Então nos últimos versos ele vai falar em parábolas de duas formas extremamente comparativas. Ele fala primeiro sobre as pessoas que ouvem essa palavra e não praticam. Ele diz que é como uma árvore sem frutos, ou alguém que pode ser visto e classificado diante de Deus como mal por aquilo que produziu. Por isso ele profere as palavras dizendo: você vai conhecer a árvore pelos seus frutos. O que Jesus está dizendo? Ele está fazendo a comparação novamente. As pessoas vão ser avaliadas por aquilo que produziram, e por aquilo que produzem você pode avaliar elas. E então ele prossegue para uma parte extremamente temerosa para nós. Ele prossegue para a parte de julgamento. E então ele diz: pois naquele dia eles estarão diante de mim dizendo: Senhor, Senhor, e falarão de tudo o que fizeram, e eu direi: afastem-se de mim, porque eu não vos conheço. Jesus continua. O discipulado de Jesus, meus irmãos, é extremamente comparativo. Ele está sempre comparando. Então ele vai encerrar o seu sermão de vez e ele termina com uma outra parábola. Ele diz que aqueles que ouvem essas palavras e praticam são semelhantes a um homem que constrói sua casa sobre a rocha, enquanto aqueles que ouvem essas palavras e não praticam são semelhantes a um homem que constrói sua casa sobre a areia. Mas onde está a comparação aqui? A comparação vem nas palavras a seguir: a tempestade virá, alerta Jesus. E o Senhor está nos dizendo: a tempestade há de mostrar aquilo sobre o qual você construiu sua vida. E Jesus continua a perguntar: considere o mundo vindouro. Você acha que está vivendo um estilo de vida que vale a pena? É interessante como em Marcos 8, Jesus, ele faz uma pergunta que precisa ecoar nos nossos corações. Ele diz: do que adianta um homem ganhar tudo no mundo e perder a sua alma? A comparação está no centro da mensagem apostólica. A comparação está no centro de tudo que Jesus falava.
Mas nós, meus irmãos, nós cometemos um erro. Porque, como eu disse para vocês, para lidar com a palavra de Deus, precisamos ser humildes. É por isso que você deve estudar a palavra de Deus. Você precisa abrir a palavra de Deus, você precisa ler, você devia comprar livros para entender melhor a palavra de Deus. Se você crê nesse livro, não há um cenário possível nessa vida onde você diz que creia que esse livro é a palavra do Deus Altíssimo e simplesmente vive essa vida não entendendo o que se diz nesse livro, super tranquilo. Qual o sentido disso, meus irmãos? Você devia estudar esse livro, e estudar esse livro vai te fazer chegar a uma conclusão humilde. Eu, com os meus olhos, não sou capaz de entender completamente. E é óbvio que você precisa, primeiramente, que o Espírito Santo te abra os olhos. Mas, segundamente, por assim dizer, você precisa tentar entender o que esses homens que andavam com Jesus pensavam sobre isso. Então, nós vamos cometer erros quando fazemos o jogo contrário. Nós temos os nossos escatons e estamos constantemente tentando encaixar Jesus neles. Temos o fim para o qual queremos tudo no mundo. Estamos tentando fazer Jesus se encaixar na nossa visão de vida. Quando na verdade, meus irmãos, o que nós precisamos é entender aquilo que esses homens entendiam. Por isso que é interessante como nós vivemos nesse mundo todo perdido nos seus esquemas escatológicos. Aquilo que a gente está esperando para o final. E o Senhor alerta em Oséias justamente que o povo dele perece porque não consegue entender as coisas direito. Falta de conhecimento. E pensem comigo. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo dizer em Romanos que há sim vantagens em ser judeu, ele apresenta uma vantagem interessante. Ele diz que uma das vantagens de ser judeu é que os judeus receberam os oráculos divinos. O que isso quer dizer? Eles receberam as escrituras, a lei, os salmos, os profetas. Eles conheciam isso quando as outras nações estavam cegas para essas coisas. Isso faz todo sentido, pensa comigo. Você acha que os reis das nações, se eles de fato soubessem o que vai acontecer no fim dos tempos com as nações que atacaram Israel, você acha que eles teriam atacado Israel? Não! Você acha que se o rei Nabucodonosor soubesse o que aconteceria com alguém que está atacando o povo de Deus, você acha que ele teria atacado? Você acha que os assírios teriam atacado? Você acha que os gregos, os persas, os romanos teriam oprimido o povo de Deus se soubessem daquilo que está para acontecer no fim dos tempos? Você acha que os povos de hoje estariam em guerra com Israel se soubessem o que vai acontecer com as nações que estão oprimindo o povo de Deus? Vocês acham que essas pessoas fariam o que estão fazendo se soubessem da verdade? Não. Então é exatamente esse o nosso ponto. E Jesus sabe disso. Gentios não sabem de nada. Esse é o ponto. Os gentios não entendem bolhufas do plano de Deus. É por isso que na grande comissão o Senhor aparece aos seus discípulos e diz o seguinte: toda autoridade me foi dada. E sabe, eu tô tentando puxar vocês daquilo que nós já entendemos do texto, para tentar pensar como aqueles homens que estavam ouvindo isso pela primeira vez, de um Jesus ressurreto. Eles estão vendo o mestre deles, que eles sabem que é o Filho do Homem, e ele está ressurreto na frente deles, e ele aparece e diz: toda a autoridade me foi dada. E eles estão olhando e eles sabem que isso é mais do que tipo assim: agora vamos ressuscitar mais mortos, vamos curar mais enfermos, vamos expulsar mais demônios. Não, eles sabem o que Jesus está dizendo. Jesus está numa espécie de, como se fosse uma cortina aberta do escatom dos judeus para eles, dizendo: ei, está feito, eu tenho todo o poder na mão. E eles estão olhando para Jesus, e as palavras de Jesus definem
tudo que nós estamos falando agora, porque ele diz, portanto, vão, façam discípulos do quê? Das nações. E fazer discípulo de todas as nações é mais do que fazer uma mega conferência com gente do mundo inteiro. É mais até do que viajar para um outro país, pregar o evangelho. Tudo isso é legal, é massa, é bom, mas é mais. Fazer discípulos de todas as nações não é também discipular nações, tipo assim, precisamos tomar todos os países do mundo. Não. Jesus está falando assim, façam discípulos de todas as nações, e a palavra a seguir explica o que Jesus quer dizer, ensinando-os. Jesus está relembrando, gentios não sabem de nada, eles não estão entendendo, eles estão presos nos seus próprios escatons. Vocês precisam ensinar os gentios a esperarem o que Yahweh ensinou vocês a esperar. É por isso que há um ciclo interessante que acontece no plano de Deus com Israel e conosco. O Senhor escolhe Israel como sua propriedade e diz que Israel deveria ser o que para as nações? Luz para as nações. Mas Israel acaba desejando por se tornar como as nações. Então o Senhor chama as nações para aprender aquilo que ensinou a Israel, a fim de que as nações agora em sua plenitude sejam o que para Israel? Luz. O fato, meus irmãos, é que isso não vai começar se nós não entendermos o nosso lugar. Olha só o que o apóstolo Paulo, um judeu, fala para os efésios, gentios. Lembre-se que vocês eram gentios por nascimento. Olha que interessante a linguagem do apóstolo Paulo. Ele está remetendo justamente ao que eu estou falando. Ei, vocês não tinham nada a ver com aquilo que Deus revelou aos judeus. Os judeus estão esperando por algo que vocês não sabiam de nada. E ele diz, lembre-se que vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão. Essa linguagem é estranha para nós, mas o apóstolo Paulo está dizendo, vocês eram do tipo que a gente dizia, eles não fazem parte disso. Agora olha o que ele vai dizer, naquela época vocês estavam sem Cristo, separados de Israel, estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Paulo está falando, sabe de quem? Bate no ombro do seu irmão, você, cara, fala para ele, é você. Olha lá, ele falou de você, você estava desse jeitinho. Fala para ele, você não sabia de nada. Nossa, cara, seja mais emocionante, pelo amor de Deus. Fala, você não sabia de nada. O apóstolo Paulo está no mesmo ponto, ele está cumprindo aquilo que o Senhor disse, ele está ensinando as nações a aguardar o que os judeus aprenderam a esperar com Yahweh. Ele está dizendo, vocês precisam aprender, porque vocês estavam sem Cristo, sem Deus no mundo e sem esperança, estrangeiro aquilo que Deus prometeu para Israel, não para vocês. Por isso, meus irmãos, o conhecimento revelado a Israel, então diga assim comigo, Antigo Testamento. Aquilo que foi revelado a Israel, ou seja, o Antigo Testamento, é a base para nós entendermos o que Jesus pregava, o que os apóstolos criam e ensinavam. E é nesse contexto que Jesus nos ensina que nós precisamos comparar o modo como temos vivido com o reino vindouro dele. O discipulado que funciona, meus irmãos, não é o discipulado meramente moralista, em que a gente fica, entenda a minha linguagem, adestrando descrentes, pessoas que não nasceram de novo, e a gente quer ficar ensinando elas a viver como se tivessem nascido. Nós queremos fazer uma pessoa não parecer pecadora, para ela poder sentar tranquila, sem ninguém julgar ela nesse lugar. Discipulado não é isso, Jesus está nos ensinando. O verdadeiro discipulado é aprender de Jesus a comparar essa vida com o mundo vindouro. Isso começa
por se arrepender e crer no Evangelho. O Evangelho é a notícia de que Deus está salvando pecadores e incluindo eles no seu plano eterno. Quando o discipulado é reduzido à mera moralidade, nós criamos bons cidadãos na igreja. Mas quando o discipulado é elevado ao lugar em que Jesus o colocou, nós criamos testemunhas capazes de morrer pelo Evangelho. Então, como vive essa igreja escatológica? A igreja escatológica vive um pouco parecido com aquilo que a gente lê em Atos. Não como coisas normativas para a igreja, como se nós tivéssemos que retornar tudo daquela forma, como se se reunir em prédio, como nós estamos fazendo, fosse errado. Não, isso é uma bênção. Mas é uma bênção que na maioria dos dias aproveitamos da maneira errada. Idolatramos as reuniões de domingo, achando que é só isso que nos faz crentes. Você sabe por que a maioria das pessoas que nós estamos vendo aqui hoje são as mesmas pessoas que a gente vê sempre? Porque nós não pregamos o Evangelho para as pessoas que nós vemos todos os dias e achamos que está tudo bem sobre isso. Então nós nos reunimos para ver os mesmos rostos toda vez no domingo, e para a gente tá de boa. E se continuar assim pelos próximos 5 anos, ninguém vai sentir nada. Porque nós não estamos querendo fazer discípulos como Jesus disse. E sabe por que às vezes não conseguimos fazer discípulos como Jesus disse? Porque nós não somos discípulos como Jesus disse. Estamos ardendo de desejo por aquilo que vemos. E para isso damos toda a nossa vida, todo o nosso tempo, todo o nosso dinheiro para comprar aquilo que os nossos olhos veem. E Jesus está mais uma vez olhando para nós e nos perguntando: compare esse mundo com o mundo vindouro. Você tem vivido uma vida que vale a pena? A igreja escatológica, que vê aquilo que os crentes judeus do primeiro século viam, vai começar a viver nesse mundo de um jeito que o mundo não pode entender. A esperança escatológica da igreja primitiva não permitia a eles serem moldados aos padrões desse mundo. É por isso que Paulo vai falar para a gente, em 1 Coríntios, capítulo 6, ele fala sobre um caso daquela igreja específica. Ele fala assim: olha, vocês estão errando, porque vocês têm divergências entre vocês, e estão querendo pegar algo que você e o irmão discordam e levar para alguém que não sabe nada do fim, para ele julgar. Vocês não sabem que nós vamos julgar o mundo? O que Paulo está falando? Ele está fazendo tudo que eu falei até agora, comparando. Fala comigo, comparando. Porque a verdade, se nós aprendemos a comparar, você vai ficar com vergonha de querer tomar vantagem de um irmão. Se você aprender a comparar esse mundo com o mundo vindouro, você vai começar a ficar com vergonha de querer ser sempre aquele que leva vantagem nessa vida. E Paulo está falando: como vocês podem ser as pessoas que Deus disse que vai julgar o mundo e não conseguem nem julgar uma causa entre vocês? E Paulo vai além, ele fala: vocês não sabem que nós haveremos de julgar os anjos? E Paulo está se questionando. Imagine que Paulo estivesse aqui no meu lugar. Seria muito melhor, né, gente? Mas imagine que ele está olhando para todo mundo aqui falando assim: é vocês, o povo, que vão julgar os anjos? Vocês que não conseguem se reunir se a gente não marcar um horário no prédio? É vocês que vão governar esse mundo com Yeshua? Vocês que não conseguem vir orar 1h30 na semana nesse prédio? É vocês que vão governar o mundo? Vocês que não abrem a palavra de Deus para ler poucos capítulos todos os dias? Vocês que não perseveram em oração? É vocês que vão governar o mundo? O confronto apostólico, meus irmãos, parte de uma visão escatológica bem ajustada. Porque se nós conseguirmos ver o mundo vindouro como os apóstolos veriam, a gente não ia confrontar pecado, problemas, atritos que nós temos
só pensando no que é justo nesse mundo. Nós iríamos confrontar isso de acordo com o que enxergamos sobre o mundo vindouro. Por isso que quando a gente se reúne, um irmão vem contar um problema para você, você fica pensando no que você sabe para conseguir resolver o problema do irmão. O irmão vem e abre um pecado para você, e você fica pensando em como lidar com essa forma, de forma carnal, com aquilo que você já ouviu falar sobre o caso, com uma experiência que você viu um pastor tal, ou seu pastor aqui fazer de alguma forma. Nós ficamos puxando na mente, o que é que nós podemos fazer? Nós queremos uma sabedoria terrena, e essa é a sabedoria que Deus despreza. Segundo o que o apóstolo Paulo está dizendo, nós deveríamos julgar entre nós mesmos as coisas de acordo com o que há no mundo vindouro. Mas nós não sabemos nada sobre o mundo vindouro, então a gente tem que ficar puxando coisas que a gente já ouviu falar, outros recursos. Não conseguimos lidar uns com os outros da forma como deveríamos, porque não sabemos o que nos aguarda no mundo vindouro. Então quando os problemas nos abatem, tudo isso é pesado demais, porque não há glória nenhuma nos esperando como discípulos. E a primeira passagem que nós lemos nos diz isso. Se você sabe o que te espera, todo sofrimento e aflição é leve e momentâneo. A igreja firmada na esperança escatológica, bíblica, de Jesus, é feita de irmãos que estão com os olhos no dia do Senhor, e não em si mesmos. Repita isso comigo: conformidade com a era atual é a roupa dos falsos crentes. Abre comigo em Romanos 12. Romanos 12, você pode acompanhar comigo os versos 1 e 2. Olha o que o apóstolo Paulo fala: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E agora preste atenção, porque no verso 2 vem uma exortação muito famosa: não se amoldem ao padrão desse, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto muitas vezes é mal interpretado. Em algumas versões diz: não se conformem com o padrão desse mundo. A NVI diz: não se amoldem. E isso é interessante, porque muitas vezes nós tratamos o texto de Romanos 12, 2 como inconformidade, no sentido da indignação ou revolta. Olha, não se conformem com esse mundo. Olha, eu não me conformo mesmo, as coisas estão... Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. E na verdade, nesse sentido, nós temos gastado muito tempo lutando por coisas que talvez para Jesus não seja tão importante como nós pensamos. E com isso, arrumamos brigas políticas e sociais, achando que estamos defendendo o que Jesus quer, porque Ele me disse para estar inconformado com esse mundo. Meu irmão, o que o apóstolo Paulo está dizendo é sobre forma. Ele está dizendo: não tome a forma que esse mundo tem, não se amolde, não viva nesse mundo da maneira como esse mundo vive. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E aí vem a segunda parte que a gente interpreta erroneamente também: transformem-se pela renovação da sua mente. Aqui é interessante que aí a maioria das pessoas tratam esse texto como se Deus quisesse te dar uma nova atualização de mente. Eu preciso ser atualizado, uma nova atualização. Não, o Senhor não tem uma nova atualização para você, porque Deus não inseriu você no plano dele para Ele fazer você uma versão melhor de si mesmo. Não, Deus te inseriu no plano dele para matar você e fazer nascer outro.
A renovação da mente da qual trata o apóstolo Paulo em Romanos 12, 2, não tem a ver com te atualizar e fazer uma versão melhor de si mesmo. Não, Paulo está dizendo, é preciso que você, um gentio que nada sabe sobre as esperanças do Antigo Testamento, as esperanças que Jesus pregou, é preciso que você saia dessa forma carnal e mundana que você vive, para que o Senhor renove a sua mente, a fim de experimentar o que é perfeito, agradável e bom. E isso, meus amigos, não é mais um escatom passageiro da sua mente, porque aqui vem o terceiro equívoco. Nós olhamos para o bom, perfeito e agradável como algo que nós vamos experimentar ainda nessa vida, mas o bom, perfeito e agradável se apresenta quando Yeshua se assentar no trono de Davi e governar essa terra de maneira justa, porque Ele é o único governante que esse mundo vai ter, que é totalmente justo, humilde, reto, odeia a iniquidade, como nós cantamos. Isso é bom, perfeito e agradável. Não um aumento no seu salário, não uma casa maior e melhor, não um carro mais novo, não um diploma da sua faculdade. Nada disso se compara ao que é bom, perfeito e agradável. Mas, meus irmãos, os falsos crentes têm vestido uma roupa de conformidade com esse mundo e cultuado a Deus como se Ele estivesse gostando disso. Se nós vamos viver o que esse livro diz, meus irmãos, nós vamos ter que desfazer daquilo que tem nos conformado a esse mundo, daquilo que tem nos moldado aos padrões desse mundo. Os padrões desse mundo não tem a ver com o tipo de família, como parece a sua família. Os padrões desse mundo não tem a ver com as roupas que você está usando. Os padrões desse mundo não tem a ver com a forma como você fala. Os padrões desse mundo não tem a ver com o seu trabalho, com a sua faculdade, com nada disso. Os padrões desse mundo não tem a ver com o tipo de família cristã e o tipo de família mundana. Não, os padrões desse mundo é o desejo por tudo que se pode ver. A renovação da mente, meus irmãos, não é a versão melhor de você mesmo. Não, é Deus livrando você dos seus desejos carnais e te ensinando a desejar o reino como os apóstolos desejavam. Lembra do que eu falei? Você quer uma mente apostólica? Talvez agora você possa entender do que eu estava falando. A mente apostólica é a mente centrada na esperança eterna, aquilo que os apóstolos desejavam, aquilo pelo qual os apóstolos morreram. Se conformidade com esse mundo é estar moldado aos padrões desse mundo, renovação de mente é estar moldado aos padrões do mundo vindouro. Quando isso acontecer, meus irmãos, quando nós vivemos de acordo com os padrões do mundo vindouro, nós nos tornaremos aquilo que o Senhor Jesus disse no Sermão da Montanha: luz. Eu quero que você fique de pé, com a sua Bíblia na mão, abrindo em Romanos 13 comigo. Você pode ir lá no verso 11, nós vamos ler a partir da parte B. Romanos 13, verso 11. A partir daqui. Chegou a hora de vocês despertarem. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Isso é uma verdade. A noite está quase acabando. O dia logo. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas. Revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne.
Nós estamos caminhando para o fim dessa era, meus irmãos. E o nosso papel como igreja, segundo a palavra de Deus, não é o da escatologia grega, onde nós vamos esperar morrer para passar dessa para uma melhor. Também não é da escatologia romana, onde nós vamos sair por aí tentando fazer do mundo um lugar totalmente cristão, tomar as áreas da sociedade. Não. O papel da igreja é abraçar a escatologia de Jesus, aquilo que Jesus e os apóstolos esperavam. E abraçar isso significa esperar a ressurreição dos mortos. E aquele que vive crendo na ressurreição dos mortos não consegue se apegar a esse mundo passageiro. Aquele que se apega ao mundo vindouro não está esperando que o seu político favorito ganhe as próximas eleições. Não. Está esperando o único governante justo, que vai se assentar em Sião para governar. Aquele que se amolda ao mundo vindouro não está fazendo do centro da sua vida uma melhora nas suas áreas pessoais. Não. Está aguardando novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Entenda, existem muitas verdades, meus irmãos, que não são o evangelho. Por exemplo, o Senhor Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Isso é verdade, mas não é o evangelho. O Senhor Jesus é poderoso e continua curando os enfermos. Isso é verdade, mas também não é o evangelho. Deus é poderoso e continua agindo de maneiras extraordinárias, operando sinais, maravilhas, milagres. O Senhor Jesus pode continuar ressuscitando os mortos por meio das nossas mãos hoje. Isso é verdade, mas também não é o evangelho. O evangelho é uma notícia baseada em uma esperança. Quando o Senhor Jesus estabelece a aliança da qual nós estamos, a palavra de Deus diz que Ele toma o cálice e diz que esse é o sangue da nova aliança. E é ali que nós estamos, inseridos nesse lugar. Fazemos parte da nova aliança. Porque como Paulo disse em Efésios 2, até então, a gente não tinha nada com as outras. Todas elas foram feitas com esses homens, do qual nós não temos nenhuma ligação. Mas ali na nova aliança nós somos inseridos, e é nesse lugar em que o Senhor Jesus diz do sangue da nova aliança, em que Ele diz: e eu não beberei mais do fruto da vide, até que beba com vocês do vinho novo no reino de Deus. A nova aliança, meus irmãos, não é baseada em nenhuma outra coisa, senão numa esperança escatológica. O seu escatom é pequenininho demais, perto do escatom das Escrituras. E a minha proposta hoje, meus irmãos, é que agora nós nos rendamos diante daquilo que o Senhor Jesus tem nos ensinado sobre o mundo por vir. Quero que você feche seus olhos. Nesse primeiro momento eu vou começar a orar com vocês, e logo depois, meus irmãos, eu quero que vocês orem num primeiro momento individualmente, talvez se arrependendo diante do Senhor, pedindo perdão por ter vivido por um escatom que você mesmo tem criado, e depois orando para que coletivamente o Espírito Santo caia sobre nós com o espírito de sabedoria e de revelação, para que nós como igreja possamos amadurecer de pessoas que estão viciadas em uma reunião dominical, para pessoas que se reúnem também no domingo, mas para serem afiadas uns aos outros diante das Escrituras, pessoas que desejam o reino. Amém? Espírito Santo, eu clamo agora, ó Senhor, vem com teu santo temor sobre nós, faça-nos tremer diante da presença daquele que fez tremer o Monte Sinai. Ó Senhor, eu peço agora, por favor,
Vem, Senhor, com o teu santo fogo e purifica os nossos corações. Ó Senhor, abra os nossos olhos para aquilo que há de vir. Ó Senhor, abra os nossos olhos para a eternidade. Ó Senhor, coloque em nossos corações desejo pelo teu reino. Ó Senhor, abre os nossos olhos para compreendermos a beleza do reino perfeito que nós nunca experimentamos. Ó Senhor, assim como Jacó deitado numa pedra, abre os nossos olhos, deixa-nos ver o teu filho, que é a escada que liga a terra aos céus. Permita-nos ver a visão do Filho do Homem e os anjos subindo e descendo, pois nós queremos provar do mesmo poder que o ressuscitou dentre os mortos. Ó Espírito Santo, vem sobre nós. Vamos lá, meus irmãos.